E com isso em mente, vou chamar agora a nossa Alessandra Ribeiro, que é sócia e diretora de macroeconomia e análise setorial da Tendências Consultoria. Alessandra, seja muito bem-vinda, um prazer falar com você. A gente se conhece há tanto tempo, né? Quando eu tinha ainda 20 e poucos anos, trabalhava na BMF, já conversava com a Alessandra e agora de volta, com a minha volta à economia, a Alessandra aqui de volta comigo também é um prazer. Alessandra, eu vou começar te perguntando sobre essa pendenga em torno do IOF, né? Se o governo federal não contar com a receita do IOF, há um risco de shutdown, de apagão da máquina pública em breve, no ano que vem, por exemplo? A gente já vê reportagens dando conta do estrangulamento das agências reguladoras, que já tiveram que cortar seu orçamento em mais de 25%. Isso é um risco real para a população. Por exemplo, a Anatel não tem dinheiro, não tem recurso para fazer o que precisa fazer, a ANAC, que supervisiona os voos, colocando em risco até a segurança dos passageiros. Então, uma série de serviços que têm que ser pagos ali com aquelas despesas discricionárias que já estão sofrendo um estrangulamento enorme. Portanto, sem IOF, que risco corremos? Alessandra, bom dia. Bom dia, Amanda. É um prazer grande falar com você nessa sua volta à economia. É um prazer realmente grande. E bom dia a todos que nos assistem. Pois é, Amanda, o que nós temos, caso a gente não tenha uma solução, né, para essa questão do IOF, é que o governo, em princípio, ele vai ter que contingenciar e bloquear para buscar as metas. Mas o problema é que o nível de bloqueios e contingenciamentos assim, é muito expressivo. E aí cai realmente em despesas discricionárias e essas, como você bem colocou, despesas que, na verdade, hoje já estão bem limitadas e afetam, né, o funcionamento de vários órgãos públicos, mas com o risco de ser ainda mais expressivo em 2026. E o quadro dramático, sem sombra de dúvida, é 27. 27 já por vários estudos, inclusive de analistas relacionados ao Senado, evidenciam que as despesas discricionárias elas estarão praticamente ausentes em 2027. A gente não vai ter espaço para despesa discricionária em 2027 por causa do ritmo muito expressivo de crescimento das despesas obrigatórias. E aí isso significa um shutdown. Então, acho que o risco realmente grande do shutdown é em 2027, mas em 2026, caso não se tenha solução para se buscar a meta, a gente já vai ter uma limitação grande em 2026, com repercussões para os serviços públicos. Então, é uma situação muito delicada aí do ponto de vista das finanças públicas, né? A gente vê o governo sem espaço para manobra, ele claramente optou, né, por um modelo de aumento das despesas para ser financiado com aumento da arrecadação, e agora a gente vê dificuldades grandes, né? O governo conseguiu até muitas coisas em 23 e 24, que tem ajudado muito a arrecadação, mas não o suficiente para financiar esse aumento dos gastos públicos. E agora, com essa situação política extremamente tensa que a gente observa no Congresso, o governo vai ter muita dificuldade de achar fontes adicionais de receita, né? Então, ou temos esses bloqueios e contingenciamentos pesados com todas essas repercussões, ou tem uma alteração das metas a serem perseguidas, o que teria um efeito muito ruim para os mercados financeiros. E por hora o ministro Haddad diz que não vai mudar essa meta, né? Se comprometeu com meta de déficit zero esse ano e de superávit de 0,25 ano que vem. Agora vamos tentar dividir essa discussão por partes, Alessandra. Primeiro, como o governo faz para chegar até 2027? Porque acho que já ficou claro que não haverá nenhuma grande medida estrutural de corte de despesas. Mas você tem aí sobre a mesa, por exemplo, aumento de dividendos pagos por Caixa e Petrobras, que podem pelo menos por algum tempo aí dar uma folga para o caixa do governo. Você tem o projeto de corte de gastos tributários, que também pode eventualmente trazer alguma folga de caixa. Tem os leilões de petróleo, que também... Que instrumentos o governo conta para aumentar essa receita, ainda que circunstancialmente, e sobreviver, chegar até o final do ano que vem? Pois é, Amanda, eu acho que o termo é sobreviver mesmo. E acho que você bem pontuou, né, esses tipos de medidas que o governo pode utilizar para tentar ganhar um fôlegozinho e sobreviver até 2026, né, que é dividendos de empresas aí estatais,
a questão, né, do fundo relacionado a petróleo, né, a pré-sal, que pode ajudar bastante. Então, essas são medidas que podem trazer algum tipo de arrecadação, né, e os volumes até não são pequenos, são volumes importantes, mas é isso, dá uma folguinha para o governo, ainda assim, de difícil execução, a meta é de difícil execução na nossa avaliação, olhando 26, ainda as nossas projeções apontam para um resultado primário negativo de 0,3% do PIB no âmbito do arcabouço fiscal em 2026, mesmo contando com algum fôlego vindo dessas receitas. Então, é isso, podem ter ajuda desse tipo de receita, mas aí você sobrevive até 2026, mas é isso, em 2027 o sistema, né, o regime fiscal vai ter que ser repensado. Ele não para em pé do jeito que está, com essa regra que se tem do lado dos gastos e esse esmagamento das despesas discricionárias. Então, assim, em 2027, seja o atual governo reeleito, seja o novo governo, ele vai ter que se deparar com essa situação fiscal, mexendo pelo lado das despesas. Por hora, são medidas que podem dar algum fôlego, mas ainda assim a gente vê o cumprimento da meta atual para 26 como muito difícil. O que vai estar sobre a mesa em 2027, Alessandra? Com que o próximo governo, seja uma continuação desse, uma extensão desse, ou um governo de direita, o que estará sobre a mesa desse governo? Como é que ele vai ter que mexer nas despesas de uma forma mais estrutural? Perfeito, Amanda. Qualquer que seja o governo, ele vai ter que lidar com as despesas obrigatórias. Então, ele vai ter que lidar, por exemplo, com o crescimento dos gastos previdenciários, com o crescimento de alguns programas sociais, como o BPC. Ele vai ter que lidar com os mínimos constitucionais de saúde e educação, que voltaram, né, a vigorar assim que o teto anterior de gasto, né, ele foi encerrado. Então, essas são medidas que, obviamente, são super sensíveis do ponto de vista político, mas o próximo governo vai ter que lidar. Porque o crescimento dessas despesas, ele está realmente esmagando, né, o espaço para demais despesas discricionárias, como a gente está falando aqui, de custeio da máquina pública, e mesmo, né, lembrando que despesa discricionária, a gente também tem gastos de saúde, educação, também considerado. Tem investimentos públicos. Então, a gente fica, né, praticamente com 100% das despesas, né, primárias comprometidas, ou seja, não tem nenhuma margem de manobra para algum outro tipo de despesa, muito menos aí, né, para investimento público. Então, assim, não tem alternativa. Essas matérias que são super difíceis vão ter que ser endereçadas. E quando a gente fala, por exemplo, em previdência, né, os benefícios sociais como o BPC, a gente sabe que tem uma regra aí que é super importante, que é a regra do salário mínimo. Exato. Quando você aumenta o salário mínimo em termos reais, você puxa todos esses gastos. É a vinculação, então, né? É a desvinculação que vai ter que ser discutido de alguns benefícios sociais em relação ao salário mínimo. Eles manteriam somente o aumento real, que é o reajuste pela inflação, mas sem esse ganho real de produtividade que é garantido por essa regra de alta do mínimo, né? Agora, Alessandra, eu quero te perguntar, tem uma reportagem baseada num estudo da Tendências Consultoria, hoje no jornal do Globo, e que eu acho que é interessante porque ela distribui a responsabilidade entre os diferentes atores políticos, Congresso e Executivo, e fala que medidas recentes adotadas pelo Legislativo são responsáveis por 100 bilhões de reais a mais de despesas só nesse ano. Ao que esse estudo se refere, e na sua avaliação, o Legislativo também tem sido crescentemente perdulário, porque é isso que o governo está acusando o Legislativo. E aí o Legislativo se rebelou e derrubou o aumento do IOF. Perfeito, Amanda. É exatamente isso como você colocou. O executivo tem a sua parcela de culpa no aumento de gastos públicos, sem sombra de dúvida, com a PEC da transição, lá, né, quando a gente passou de 22 para 23 para o novo governo, e mesmo dentro do arcabouço fiscal, na medida em que ele permite um crescimento dos gastos em termos reais. Então, tem uma parcela importante do executivo. Mas a gente tem que lembrar que tem uma parcela muito relevante e crescente também do legislativo. E é esse cálculo que a gente fez para o Globo para mostrar essa dimensão. E só nesse ano a gente está falando de mais de 100 bilhões de reais e o ano que vem mais de 120 bilhões de reais, com todas as medidas que são aprovadas pelo Legislativo, que impactam
ou né, despesas, efetivamente, ou acabam impactando a arrecadação, ou seja, o governo poderia arrecadar mais, né? Mas diante de decisões do legislativo, a arrecadação é limitada em várias de algumas políticas que o executivo trouxe para discutir com o legislativo. Então, a gente sabe que, né, do ponto de vista político, é sempre mais, é claro, culpar o executivo, né, porque o legislativo disperso, é difícil, né, eleger um ou outro para ser realmente apontado como responsável, então fica difícil, né, medir essa responsabilidade do legislativo, mas é importante a gente colocar, sim, que o legislativo também tem responsabilidade crescente nessa situação fiscal extremamente complicada que a gente vive. E acho que a gente volta à minha abertura, né? Porque o legislativo tem se empoderado nos últimos anos, não é só nesse governo, vem desde o governo Dilma e crescentemente se empoderado. Ele ficou com um naco do orçamento muito maior, né, sobre a sua discricionariedade, mas não aumentou a responsabilização do legislativo. E isso acho que é um tema assim, preponderante na discussão política dos próximos anos. Alessandra, muito rápido, 2 perguntas, 3 minutos para responder. Primeiro, esse discurso de justiça tributária do PT faz sentido? O rico, de fato, paga pouco imposto no Brasil e precisa ser mais taxado? Então, Amanda, acho que alguns pontos, a agenda do PT, a gente sabe que, obviamente, tem um mote político, mas acho que tem vários pontos, sim, que faz sentido essa discussão. Tanto do ponto de vista, quando a gente teve lá atrás, taxação de fundos offshore, mesmo, por exemplo, agora, né, essa discussão envolvendo o pagamento de imposto de renda sobre instrumentos financeiros, né? Então, tem sim, né, que ser estudado e verificado, porque o governo tem vários pontos, sim, que fazem sentido do ponto de vista de justiça tributária. Nem tudo exatamente, porque tudo às vezes é magnificado pelo discurso político, mas acho que tem vários pontos da agenda que faz todo sentido ser discutido. Tipo o quê? Isenção até R$5.000, alguma coisa de taxação de investimentos financeiros como LCA, LCI, deixar de ser totalmente isento, mas ainda serão incentivados com uma taxa mínima de 5%. Isso faz sentido? Faz sentido, justamente, Amanda. Como a gente teve a discussão do offshore lá atrás, que fazia todo sentido, e faz sentido também a gente ter essa discussão agora sobre a taxação de instrumentos financeiros, como LCI, LCA, né, e esses outros instrumentos. Por que esses instrumentos não são taxados em detrimento de outros? Sendo que aqui, tudo bem, por mais que você inclua uma taxação, eles ainda continuam incentivados. É difícil justificar do ponto de vista econômico por que um segmento é completamente beneficiado em detrimento de todos os outros segmentos da economia. Então, é esse tipo de discussão, sim, que faz todo sentido. Vamos dar uma olhada no Boletim Focus, que está aqui já na tela. Aí a Alessandra pode dar um último pitaco muito rápido. Olha aí, PIB se manteve estável em 2,21%, a expectativa, né, para o final do ano. IPCA caiu um pouco mais de 5,24 para 5,20. Em 2026 continua a mesma coisa, em 4,50, que é mais o horizonte relevante que o Banco Central está olhando. Câmbio igual em 5,70, quer dizer, caiu um pouquinho, 5,72 para 5,70, Selic em 15. Alessandra, então, só para a gente arrematar 2 frases muito rápidas. Quando é que o Banco Central deve começar a baixar juros? Qual a perspectiva da tendência sobre isso, sobre juros e atividade econômica? Então, Amanda, a nossa expectativa é que a Selic fique em 15% por um bom período de tempo. A gente tem um primeiro corte no primeiro trimestre de 2026 e ele corta pouco. A gente tem a Selic chegando em 13%. Em relação à atividade econômica, nós temos esperamos um processo mais claro de desaceleração agora a partir de meados do ano para frente, 2026. Então, a gente projeta um PIB de 2,2 esse ano e 1,6 no ano que vem.